Olá, nono ano, nonos anos, tudo bom? E aí, olhem, um nono ano excelente. Participação de quase 100%. Atividades chegaram no prazo, tiraram dúvidas, perguntaram. Um outro nono ano, ele estava mais tímido, não enviou tantas atividades, não tirou dúvidas. Mas, gente, vamos participar, certo? Vamos fazer a nossa parte. A gente vai conseguir passar por isso. Está quase acabando, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até lá, vamos participar, vamos fazer as atividades, vamos tirar as dúvidas. Se tem vergonha de tirar dúvida, não tem problema não. Vá para o privado, manda as atividades, participem, mostrem que estão participando, que estão presentes, certo? Vocês têm aí um contato um com o outro, ajuda o coleguinha que não sabe tanto. Ajudar não é dar resposta não, viu? É explicar. Então, bora lá. A gente hoje vai falar sobre as teorias evolutivas. A gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso na sala. Eu pedi um trabalho sobre os principais nomes, né, das teorias da evolução, que foi de Lamarck, Charles Darwin e Wallace. E não recebi, né? Recebi só dois alunos me enviaram. Então, os demais vão ter que terminar essa atividade essa semana, certo? Então, ó, teorias evolutivas. Então, o que é a evolução? A evolução são algumas mudanças que foram observadas durante um período de tempo. Então, naquele período de tempo, houve algumas mudanças e se deu o nome de evolução. Coloquei duas sátirazinhas aqui, né? Porque dizem que o homem, quando eu digo homem, é da raça humana, tá? O Homo sapiens, não é só o homem sexo masculino, não. É o Homo sapiens, a espécie humana. Chegou ao ápice da evolução, né? Que o homem, a partir de agora, teria apenas mudanças genéticas e não mais mudanças físicas. Né? O homem já tem um crânio do tamanho legal, já anda com as duas pernas e desenvolveu as ferramentas. Então, né? No corpo, alguns defendem que o homem chegou ao ápice da evolução. Mas aí, ó, será que a nossa mente já chegou a esse ápice? Ou será que a gente conseguiria evoluir mais? Ou será que a gente tá indo pro lado contrário da evolução, que nem esse camarada aqui, ó. Tão evoluído que tá sujando aquilo que vai voltar pra ele. Vamos fazer que nem esse aqui, bora voltar, né, no tempo. Então, ó, os processos ou as mudanças ou as transformações que ocorrem no longo tempo, a gente chama de evolução. As principais teorias da evolução que a gente conhece hoje é o fixismo, lamarquismo, darwinismo, mutacionismo e o neodarwinismo. Depois eu mostro uma foto de Charles Darwin, viu? Agora ninguém fica paquerando não, eu já disse que esse Charles Darwin é meu. Tira o olho, tudinho. Então, ó, o fixismo, a gente também coloquei ali do lado o nome criacionismo, por quê? O fixismo, ele surge da teoria de que a vida, ela foi produzida a partir de uma força superior, tá? Então, ela tem três vertentes. O criacionismo, onde diz que o homem foi produzido por Deus, os seres vivos, eles foram criados por Deus. A abiogênese, que diz que a vida surge de forma espontânea. Antigamente dizia assim, você bota um objeto inanimado, um objeto que não tem vida em um lugar, e dali vai surgir um ser vivo. Tinham até uma receita. Então, o que é que aconteceu? Essa teoria ela já caiu por terra. Um rapaz chamado Francesco Reid, não é tão bonito não, que nem Charles Darwin. Ele fez um experimento, e aí ele comprovou que não era uma vida que surgia de repente. O que é que ele fez? Por exemplo, ele pegou uns frascozinhos com caldo de carne, e aí os frascozinhos que ele deixou aberto com caldo de carne, ele viu que apareceu depois de um tempo larvas, bichos, moscas. E naqueles que estavam fechados não apareciam nada disso. Então o que é que ele concluiu com isso? Reid concluiu que naqueles frascos abertos existiam vida porque outras vidas que já existiam traziam ela para ali. Uma mosca ia colocava seus ovos, então eclodia e ali tinha uma larva. Então não era uma vida que surgia de repente, era uma outra vida que trazia aquela vida. E o catastrofismo, que diz que foi uma
uma série de eventos catastróficos, fusões nucleares, até que o ser vivo ele fosse criado, tá? Então, dessas 3 teorias aí, tá, a que a gente mais ouve falar é o criacionismo. Deus criou todos os seres vivos. Lembrando que eu estou aqui para defender que não foi Deus, se foi Deus. Eu estou apenas trazendo para vocês as principais teorias, beleza? Então, a gente abre a mente para ouvir as teorias, mesmo que a gente discorde delas, que nem essa daqui, a biogênese e a vida surgia sozinha, absurda, né? Mas é uma teoria, revogada sim, ela foi comprovada que não é assim, mas é uma teoria, beleza? Então, esse fixismo, ele diz que o ser vivo, ele foi criado por uma força divina, uma força superior, e ele não pode haver mudanças, não tem evolução e não tem mudança. Do jeito que ele foi criado, ele vai continuar linear, beleza? Então, ó, chegamos a Lamarck, Lamarckismo. O que é que Lamarck dizia? Lamarck dizia que ele tinha 2 teorias, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O cara era meio doidinho, né? A gente sabe. Mas até que tem uma lógicazinha nas teorias dele. Primeira coisa que ele disse foi a lei do uso e desuso. Que quanto mais você usa um órgão, mais ele se desenvolve. E quanto menos você usa, ele vai atrofiar. Então, ó, você não usa o cérebro, ele vai atrofiar. Se você for para academia, ó, malhar, vai acontecer o que com o seu braço? Começar a ficar forte. Até aí, ok. Alguns órgãos do nosso corpo, quanto mais a gente usa, mais desenvolve. Tudo bem até aí. Só que o cara viajou demais. O que é que ele disse? Ele disse que quando você fizesse isso, quando você desenvolvesse um órgão, você ia passar para as futuras gerações. Então, você ia malhar, ficar bombado. Quando seu filho nascesse, ele já ia ter a predisposição de ficar bombadão. Quer dizer que se você malhar horrores, o seu filho vai nascer bombado. Então, aí ele começou a viajar na maionese, certo? Então, ó, ele dizia que o pato era assim. E aí, quanto mais o pato começava a usar os seus pés, né? Mais essas nadadeiras ele ia se desenvolver, porque ele usa isso aqui para nadar. Então, quanto mais ele usou, mais desenvolveu. E por isso que o pato tem essas nadadeiras. Porque ele nadou, os primeiros patos nadou demais, desenvolveu a nadadeira e aí vai passar para a próxima geração. Certo? Olha aqui, Lamarck. Não é bonito não ele. Muito bonitinho não. Aí, ó, outra coisa, outro exemplo de Lamarck. Ele dizia que as girafas tinham o pescoço grande, o pescoço comprido, porque elas tentavam alcançar as folhas mais altas. Então, quanto mais ela usa o pescoço para alcançar folha mais alta, mais o pescoço dela vai se desenvolver. E aí ela vai ficar com o pescoço longo, a ponto de alcançar as folhas mais altas e se alimentar. Isso foi o que Lamarck disse. Aí Darwin disse que ele estava viajando na maionese, tinha nada a ver. Então veio esse homem lindo, belo, maravilhoso. Olha para aqui, perfeição. Que homem perfeito, olha aqui. Já viram um idoso mais lindo do que esse na vida? Duvido. Esse homem é lindo demais. Se ele fosse vivo, eu casava com ele. Olha pra isso. É lindo demais. Então, o que foi que Charles Darwin disse? Charles Darwin, ele estudou medicina, estudou teologia e foi um dos maiores estudiosos dos seres vivos da evolução. Ele é considerado o pai, porque a teoria dele é uma das mais bem aceitas, tá? O que é que Charles Darwin fez? Ele viajou, né, por 5 anos. Um dos lugares que ele foi às Ilhas Galápagos e ele começou a observar os seres vivos. Então, ó, ele disse, não é uma girafa que vai treinar o pescoço, que vai crescer ao ponto de encontrar as folhas mais altas. O que é que acontece na visão de Charles Darwin? Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem. Não, deixa eu voltar da girafa. Na visão de Charles Darwin acontece o seguinte. Essa girafa está tentando alcançar esta folha. Ela conseguiu alcançar? Não. Essa conseguiu? Sim. Então, essa conseguiu
e se alimentou. Essa não conseguiu. Então, essa vai morrer de fome. Aí Charles Darwin disse que isso aqui é uma seleção natural. O mais apto sobrevive. Aquele que está mais preparado para sobreviver ao meio vai viver. E aquele que não está apto vai ser eliminado pelo meio. Então, a girafa que tem um pescoço longo, ela conseguiu se alimentar, vai sobreviver. A girafa que tem um pescoço menor e não consegue alcançar as folhas para se alimentar, ela vai acabar morrendo. Então, é a seleção natural. O mais apto sobrevive. Foi o que esta coisa linda disse. Lindo. E aí, aqui tem mais um exemplo. Ó. Ele colocou aqui foto de 4 tipos de pássaro, 4 tipos de bico. E aí ele disse o seguinte, cada bico desse, ele é desenvolvido para um tipo de alimento. Então, ó, este pássaro vive em um local que ele consegue se alimentar. Se a gente pegar esse pássaro e trocar de lugar, o alimento não está mais disponível, eles vão conseguir sobreviver? Não. Então, a teoria de Darwin é que o mais apto, o mais bem preparado, ele vai sobreviver àquele ambiente. Então, o ambiente vai selecionar o que ocorre. A teoria de Darwin é uma das teorias mais bem aceitas. Inclusive, já foi reconhecida pela igreja. Porque a igreja acredita que sim, foi Deus que criou todos os seres vivos, foi a mão de Deus que produziu os primeiros seres vivos da Terra, mas a partir daí, no ambiente em que eles viviam, eles poderiam ser selecionados. O ambiente poderia selecionar. O que estavam mais preparados para se alimentar iriam sobreviver. E aqueles que não estavam tão preparados para se alimentar, eles iam acabar sendo eliminados. Então, essa teoria de Darwin foi aceita por muito tempo, é aceita até hoje, mas ela tinha uma dúvida. Tudo bem que o meio seleciona, mas como? De que forma? Né? Como é que isso ocorre? Aí veio esse camarada aqui, ó, Hugo de Vries, e queria dizer que a teoria da seleção natural não existia. Ele queria dizer que Charles Darwin estava viajando na maionese. E aí ele começou a defender que as mutações genéticas eram o caminho melhor, o caminho mais certeiro para uma evolução, que a seleção natural não tinha nada de verdadeira. Ele queria colocar as mutações genéticas, as mutações que ocorrem dentro das nossas células, acima da seleção natural. Esse camarada aqui concordou com ele, ó. Certo, esse aqui, Thomas Morgan, disse, beleza, seleção natural existe, mas a mutação genética é superior. Então, os estudos continuaram. E aí a gente vem para essa conclusão aqui, ó, um neodarwinismo, que tentou relacionar todas essas teorias. O que é que o neodarwinismo faz? Ele pegou a teoria de Darwin, da seleção natural, que foi considerada inacabada, e trouxe outros elementos para justificar essa evolução. Então, ó, beleza. Né? A igreja diz que Deus criou os seres vivos. Darwin diz que esses seres vivos foram selecionados, aqueles que estavam mais aptos continuaram sobrevivendo e os outros foram eliminados. E aí os estudiosos de Darwin disseram, isso tudo está certo, mas tem mais coisa aí. Então, ó, além da seleção natural, tem a migração, a ida de espécies de um local para outro, levando o seu DNA, a recombinação gênica, mudanças gênicas que existem dentro da célula. Imagine, um pai tem vários cromossomos, então tem inúmeras formas de um pai passar a ordem dos cromossomos para o filho, né? Ele recebeu da mãe e do pai, a mãe do pai recebeu da avó e do avô. Então, são inúmeros cromossomos e inúmeras hipóteses daqueles cromossomos serem passados para frente. Então, é uma recombinação gênica. Recombinar o DNA da mãe com o DNA do pai e dar origem a um DNA novo. E a mutação, que isso aqui a gente já sabe que ocorre, a gente já conhece muitas mutações gênicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, é uma mutação no período gestacional. Então, o neodarwinismo uniu todas, onde a seleção natural, ela é a mestra, ela é a mãe,
E as demais, né, também são fatores que influenciam na evolução, mas que não tem um peso tão grande quanto a seleção natural. Então, a seleção natural diz que o meio seleciona o que está mais apto. O mais apto sobrevive. E, além dela, tem a migração, que é a passagem de um ambiente para outro, a recombinação gênica e a mutação. Ok? Compreenderam?